Boa noite, igreja. Estamos começando mais um culto. E onde quer que você esteja, você possa sentir a presença de Deus e sentir o que Ele tem para falar para você nessa noite. Amém? A estrela da manhã, ao Rei dos Reis, Senhor, a Ele o louvor. Aquele que morreu, mas sobre a morte triunfou, a Ele o louvor. Jesus, Tu és o Rei, reina em nossos corações. Teu é o reino e o poder para sempre. Amém. Tua igreja canta a Ti, ergue a voz para declarar. Um só povo a proclamar, cantando bem alto, bem alto. A estrela da manhã, ao Rei dos Reis, Senhor, a Ele o louvor. Aquele que morreu, mas sobre a morte triunfou. Jesus, Tu és o Rei, reina em nossos corações, e o Teu é o reino e o poder para sempre. Amém. Tua igreja canta a Ti, ergue a voz para declarar. Um só povo a proclamar, cantando bem alto, bem alto. Tua igreja canta a Ti, ergue a voz para declarar. Um só povo a proclamar, cantando bem alto, bem alto. Oh, 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 oh. Vivo hoje, estou aqui, pois Ele decidiu me amar, e então eu posso livre andar. O Seu sangue sobre mim me comprou, me restaurou, sem culpa então me tornou. O passado já não mais tem poder, pois novo sou, nele vou viver, posso amar. Toda a morte e o sofrer não me assustarão jamais, pois foi Ele quem venceu em meu lugar.
Jesus Cristo, Rei dos Reis, nos trouxe a redenção, a esperança retornou, graça e paz nos revelou. Jesus Cristo, Rei dos Reis, nos trouxe a redenção, a esperança, graça e paz nos revelou. Vivo hoje, estou aqui, pois Ele decidiu me amar, e então eu posso nele andar. O seu sangue sobre mim me comprou, me restaurou, sem culpa então me tornou. O passado já não mais tem poder, pois novo sou, nele vou viver, posso amar. Toda morte e o sofrer não me assustarão jamais, pois foi Ele quem venceu em meu lugar. Jesus Cristo, Rei dos Reis, nos trouxe a redenção, a esperança retornou, graça e paz nos revelou. Jesus Cristo, Rei dos Reis, nos trouxe a redenção, a esperança retornou, graça e paz nos revelou. Jesus Cristo, Rei dos Reis, nos trouxe a redenção, a esperança retornou, graça e paz nos revelou. Como descrever? Como explicar o amor que vai de leste a oeste e nunca mais vai terminar? Tu me conheces bem e sabes quem eu sou. Não há como me esconder de ti, sei que sabes onde estou. É de coração tudo que eu disser, num hino de louvor a Jesus de Nazaré. Se as palavras não mostrarem como é grande a minha gratidão, mesmo assim, Senhor, recebe o meu louvor, é de coração. Mesmo assim, Senhor, recebe o meu louvor, é de coração. Mesmo assim, Senhor, recebe o meu louvor, é de coração. Deus está aqui, tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão
tão certo como o ar que eu respiro. Deus está aqui, aleluia, tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como a manhã eu sei. Tão certo como eu te falo, tão certo como eu te falo, tão certo como eu te falo, podes me ouvir. Tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Tão certo como eu te falo, podes me ouvir. Boa noite, irmãos, graça e paz. É um prazer estar na presença do Senhor junto com os irmãos para meditar mais uma vez na palavra de Deus, porque a palavra de Deus tem sido o nosso consolo e o nosso alimento nesses dias tão difíceis. Nós cremos que em breve o Senhor vai nos proporcionar a alegria de nos reunirmos novamente no templo, junto com os irmãos, celebrando, nos alegrando na presença do nosso Deus. E esse dia logo chegará, mas enquanto esse dia não vem, nós estamos nos reunindo, ainda que virtualmente, nós estamos nos reunindo e estamos vivendo a nossa fé debaixo da graça e da soberania de Deus. Por isso eu quero convidar você para abrir a sua Bíblia lá em 1 Samuel, capítulo 2, do verso 1 ao verso 10. 1 Samuel, capítulo 2, do verso 1 ao verso 10. Abra aí a sua Bíblia e acompanhe a leitura da palavra de Deus. O texto diz assim: Então orou Ana e disse: O meu coração exulta ao Senhor, o meu poder está exaltado no Senhor, a minha boca se dilatou sobre os meus inimigos, porquanto me alegro na tua salvação. Não há santo como o Senhor, porque não há outro fora de ti, e rocha nenhuma há como nosso Deus. Não multipliqueis palavras de altivez, nem saiam coisas arrogantes da vossa boca, porque o Senhor é o Deus de conhecimento, e por ele são as obras pesadas na balança. O arco dos fortes foi quebrado, e os que tropeçavam foram cingidos de força. Os fartos se alugaram por pão e cessaram os famintos. Até a estéril deu luz a 7 filhos, e a que tinha muitos filhos enfraqueceu. O Senhor é o que tira a vida e a dá, faz descer a sepultura e faz tornar a subir dela. O Senhor empobrece e enriquece, abaixa e também exalta. Levanta o pobre do pó e desde o monturo exalta o necessitado, para o fazer assentar entre os príncipes, para o fazer herdar o trono de glória, porque do Senhor são os alicerces da terra e assentou sobre eles o mundo. Os pés dos seus santos guardará, porém os ímpios ficarão mudos nas trevas, porque o homem não prevalecerá pela força. Os que contendem com o Senhor serão quebrantados, desde os céus trovejará sobre eles. O Senhor julgará as extremidades da terra e dará força ao seu rei e exaltará o poder do seu ungido. Amém? Que Deus abençoe a leitura da sua palavra. O texto desta noite descreve o cântico de Ana, a oração de vitória proferida por Ana, a mãe de Samuel, após ter conquistado a bênção de poder gerar um filho. Mas acima de tudo, esse cântico nos ensina que a maior bênção que Ana teve foi ter tido uma experiência real com Deus, onde ela descobre verdades que até então ela não conhecia. Na mensagem da semana passada, nós falamos um pouco da história de Ana. Ana atravessou um verdadeiro deserto de choro e agora ela estava experimentando o refrigério da alegria em sua alma.
O capítulo 1 de 1 Samuel descreve esse tempo de choro na vida de Ana, em que essa mulher sofria por não poder dar um filho ao seu marido. E sofria também porque esse marido, apesar de amá-la, tomou para si uma segunda esposa, que por sua vez a humilhava sempre que tinha oportunidade. O texto diz que durante anos Ana pediu ao Senhor pela bênção de um filho, até que num determinado ano ela sobe ao templo e se derrama na presença de Deus como nunca havia feito antes. E naquele ano então o Senhor atende o seu clamor. Ana teve um filho a quem chamou Samuel e consagrou a criança ao Senhor como havia prometido. O capítulo 1 então encerra com Ana e Eucana apresentando a criança ao Senhor. E agora, no capítulo 2, capítulo que nós acabamos de ler, esse capítulo mostra Ana cheia de alegria, orando ao Senhor. Uma oração tão profunda que mais parece um cântico de alegria diante do Senhor. Uma oração tão profunda que mais parece um salmo de vitória diante do Senhor. No capítulo 1, Ana clama por socorro e agora no capítulo 2, ela exalta o Senhor toda vitoriosa. Nessa oração, neste salmo, neste cântico, Ana compartilha a sua experiência com Deus. Ela compartilha sobre aquilo que ela descobriu no dia em que se derramou na presença de Deus. E se nós atentarmos para as palavras de Ana em sua oração, nós vamos aprender lições preciosas para a nossa vida. Quais são essas lições? Primeiro, quando nós olhamos para a experiência de Ana, nós aprendemos que a alegria vem do Senhor. A alegria vem do Senhor. No verso 1, Ana diz assim: o meu coração exulta ao Senhor, porquanto me alegro na tua salvação. Amados, quando nós olhamos para a história de Ana, nós encontramos uma mulher triste, uma mulher amargurada. E a tristeza de Ana tinha duas razões. Primeiro, porque ela estava num casamento polígamo e a outra esposa do seu marido a odiava, sempre que tinha oportunidade a maltratava. A segunda maior razão de sua tristeza era o fato de que ela não podia gerar filhos. Essa situação de não poder gerar filhos já é difícil para qualquer mulher que deseje ter filhos. Mas na cultura e na época de Ana, isso era ainda pior, porque todos naquela época esperavam ter descendência para dar continuidade ao nome da família. Então, ser estéril na época de Ana era uma grande vergonha. A Bíblia diz que Raquel, a esposa de Jacó, quando teve o seu primeiro filho, disse: tirou-me Deus a minha vergonha. Amados, ter filhos naquela época era tão necessário que o Salmo 127 vai dizer que bem-aventurado é o homem que enche deles a sua aljava. Então você entende agora o porquê da tristeza de Ana, o porquê da amargura do coração de Ana. Diante disso, era natural que Ana, então, depositasse toda a sua esperança e alegria no nascimento de um filho. E é por isso que todos os anos ela subia a Siló, ia ao templo suplicar por um filho, esperando então encontrar nesse filho a alegria de sua vida. Mas naquele ano em particular, Ana vai ao templo, decidida a se derramar na presença de Deus, decidida a buscar a sua felicidade, a sua alegria diante de Deus. Ela entra na presença de Deus com uma atitude diferente. E a Ana, que entra naquele templo com uma atitude diferente e se derrama na presença de Deus, sai dali totalmente diferente. Lá no verso 18 do capítulo 1, a Bíblia diz que Ana voltou para casa com um semblante transformado. Mas a pergunta que se faz é de onde vinha aquela alegria, porque afinal Ana vai ao templo e se derrama na presença de Deus em busca de um filho, e ela sai do templo e ela sai da presença de Deus sem um filho. Então por que ela estava com o semblante transformado? A resposta está na experiência que ela teve com Deus naquele dia em particular.
A alegria de Ana, meus irmãos, era resultado de sua experiência pessoal com Deus naquele dia. E é justamente essa experiência que ela teve pessoal com Deus que ela apresenta neste cântico que nós acabamos de ler agora no capítulo 2. Ali no templo, se derramando na presença de Deus, Ana descobre algo muito especial. Ela descobre que a verdadeira alegria vem do Senhor. E é por isso que no verso 1 do capítulo 2 ela diz: meu coração exulta no Senhor, minha boca se exalta sobre os meus inimigos, pois me alegro em tua salvação ou em tua libertação. O que aconteceu naquele dia foi que Ana descobriu que a alegria é uma dádiva de Deus. Em Deus, Ana encontra a fonte de toda esperança e de toda alegria que o seu coração tanto buscava. Se você prestar atenção na oração de Ana, aqui no capítulo 2, você vai ver que nesse cântico ela não cita o filho dela. E ela não cita o filho não porque esse filho não fosse importante para ela, mas porque a alegria dela não dependia do filho ou de qualquer outra pessoa ou situação. Ela descobre agora que a origem da sua alegria estava justamente em Deus. Aquele filho era um sinal da graça de Deus na sua vida. Aquele filho era um sinal do amor de Deus, do cuidado de Deus para com ela, e por isso ela estava alegre. Ela descobre então que a sua alegria não estava no filho. Ela descobre o quanto andou errada o tempo todo buscando alegria num filho, na possibilidade de ter um filho. E agora, quando essa criança nasce, e agora, quando ela tem a experiência com Deus, ela descobre que a alegria com Deus vai além daquilo que se tem, daquilo que se possui, vai além do filho ou vai além de qualquer outra coisa. Muitas pessoas vivem infelizes porque confiam que a sua felicidade está nas mãos do outro. Muitas pessoas buscam a felicidade no outro ou buscam a felicidade em determinadas circunstâncias da vida. Quantas pessoas procuram a felicidade no casamento, por exemplo, achando que no marido ou na esposa vai encontrar alegria? Quantos jovens se lançam em aventuras amorosas, achando que ali vão encontrar a felicidade que tanto desejam, que tanto almejam? Quantas pessoas investem todo o seu tempo na busca pelo sucesso profissional, no acúmulo de bens materiais, e tudo isso porque acreditam e porque buscam alegria para o seu coração. Ana descobriu, na sua experiência com Deus, que a alegria não está no outro, nem nas coisas, nem nas circunstâncias, nem naquilo que possamos adquirir ou ter ou conquistar. Ana descobriu que todas essas coisas são importantes, mas nenhuma delas substitui a santa presença de Deus em nossos corações. E é por isso que Jesus vai dizer que nós devemos buscar primeiro o reino de Deus, porque sem o reino de Deus no nosso coração, nós não encontraremos nunca a verdadeira alegria e nunca nos sentiremos completos, nunca nos sentiremos totalmente cheios de alegria. A orientação do próprio Jesus foi: buscai primeiro o reino de Deus e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. E Jesus vai dizer lá em Mateus capítulo 6, verso 8, porque o seu Pai sabe do que vocês precisam antes mesmo de o pedirem. Foi o que disse Jesus. Buscai a Deus antes de tudo, coloquem Deus acima de tudo, e então vocês encontrarão a verdadeira alegria, porque a alegria vem do Senhor. Quando nós olhamos para a experiência de Ana, nós entendemos essa grande verdade. Ana, ela entra no templo vazia e sai do templo cheia de alegria.
Ela sai do templo sem uma criança no colo, ela sai do templo sem uma palavra direta de Deus, mas ela sai do templo cheio de alegria, porque encontrou em Deus a razão de viver, encontrou em Deus um motivo real para se alegrar. E é isso que você deve fazer. Buscar em Deus a sua felicidade, buscar em Deus a sua alegria, depositar no Senhor toda a sua confiança e toda a sua fé, porque isso sim lhe trará alegria. E todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Em segundo lugar, com a experiência de Ana, nós aprendemos que a alegria é fruto da gratidão. A alegria é fruto da gratidão, porque um coração grato é um coração alegre. O cântico de Ana é um cântico de gratidão, se você prestar bem atenção. Em sua primeira oração, lá no capítulo 1, Ana pediu a Deus um filho, esperando encontrar nele a felicidade. Mas algo novo aconteceu no coração de Ana, como eu disse. Enquanto ela orava, algo diferente aconteceu no seu coração. Enquanto ela orava, ela descobriu que a verdadeira alegria estava no Senhor e não na bênção que vem do Senhor. E acredito, irmãos, que justamente por isso ela faz um voto com Deus. Justamente por descobrir que a verdadeira alegria vem do Senhor, é que ela promete então consagrar aquele menino para que ele se tornasse um servo do Senhor. E a Bíblia diz que passado o tempo determinado, ela volta a Siló para entregar o menino Samuel aos cuidados de Eli, o sacerdote, para que ele então fosse educado nos caminhos do Senhor. E quando ela devolve a criança ao Senhor, ela faz então uma oração, que é o cântico que nós acabamos de ler. Ela faz uma oração de gratidão ao Senhor, um cântico de gratidão. Ela exalta ao Senhor. Ao consagrar o seu filho a Deus, Ana está expressando, na verdade, toda a sua gratidão por aquilo que Deus fez na sua vida. Ela estava sendo grata a Deus pela sua soberania, pela maneira como Deus tratou dela, pela maneira como Deus cuidou dela. Ana, nesta oração, neste cântico, ela reconhece a grandeza de Deus, ela reconhece que em cada momento da sua vida, Deus estava cuidando dela. Porque, amados, durante todos aqueles anos de luta, todas as vezes que ela subiu ao templo, ainda que sem a compreensão de Deus, ainda que sem compreender verdadeiramente as coisas de Deus, como agora ela compreendia, ela agradece a Deus porque Deus olhava por ela, Deus cuidava dela naquela circunstância. Tudo estava sob o controle de Deus. Tudo estava debaixo das mãos de Deus o tempo todo. E é por isso que na sua oração, Ana exalta a soberania do Todo-Poderoso. E lá no verso 7 ela diz: Ele, o Senhor, exalta e abaixa, Ele, o Senhor, enriquece e empobrece. Ali, amados, no templo, diante de Deus, em oração, Ana percebe que todos aqueles anos em que ela esperou por um filho, em que todos aqueles anos de peregrinação em busca de uma bênção, Ana reconhece que durante todo esse período Deus guardou os seus passos. Então, meus irmãos, ao meditar na oração de Ana, nós percebemos que em cada linha das palavras, em cada momento, em cada palavra que sai da boca de Ana e do seu coração, existe ali uma profunda gratidão daquela serva de Deus. Ela exalta o Senhor pela forma maravilhosa como Ele usou o seu poder na vida dela. Ela exalta o Senhor por sua capacidade inigualável de humilhar os orgulhosos e de abençoar os oprimidos e de levantar o pobre do pó e de exaltar aquele que está necessitado. Ana, neste cântico, exalta o Senhor por sua santidade sem igual e por sua justiça e fidelidade.
Ela agradece porque foi alvo da bondade de Deus. E somente um Deus de tamanha bondade e poder poderia olhar para uma simples criatura e fazer dela a mãe daquele que seria um dos grandes profetas e sacerdote do seu tempo. Assim como Maria, mãe de Jesus, Ana sentia-se agraciada. E por isso então, ela exalta o Senhor num cântico de alegria. A alegria de Ana vinha da sua imensa gratidão por aquilo que Deus fez. Ela sai do templo sem uma criança no colo na sua primeira oração, mas ela sai do templo cheia de gratidão por aquilo que Deus havia feito na vida dela naquele dia, naquela hora, naquele momento. Assim como Ana, nós também fomos e somos alvos da bondade de Deus. Porque pela bondade de Deus, como Paulo, nós fomos guiados em meio à escuridão em que vivíamos. Pela bondade de Deus, fomos poupados, assim como Pedro, de passarmos pela peneira do diabo muitas vezes. E você lembra das palavras de Jesus a Pedro, quando ele disse: Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu para vos cirandar como trigo, mas eu roguei por ti. O Senhor rogou por Pedro porque Deus é bom, assim como o Senhor também, na sua imensa bondade, nos poupou e nos poupa muitas vezes de sermos cirandados pelo diabo. Pela bondade de Deus, nós fomos gerados pelo Espírito Santo em Cristo Jesus e nascemos de novo. Pela bondade de Deus, nos tornamos novas criaturas. Pela bondade de Deus e pelo seu grande poder, nós somos transformados de glória em glória todos os dias. Pela bondade de Deus, somos livres da destruição, porque as misericórdias do Senhor se renovam em nossas vidas todos os dias, a cada manhã. Meus irmãos, a igreja é o povo da alegria, porque a alegria vem do Senhor e a nossa gratidão nos faz cantar e louvar a esse Deus. Ali naquele templo, ao se derramar na presença de Deus, Ana conheceu um Deus único e cheio de atributos incomparáveis. E esse conhecimento gerou nela um sentimento de gratidão, e a gratidão encheu o seu coração de alegria, porque a alegria vem do Senhor, mas a alegria vem de um coração que é grato a Deus por aquilo que Deus tem feito e pela bondade do Senhor. Diante de um Deus tão grande e maravilhoso, nós não podemos murmurar. Diante de um Deus tão grande e maravilhoso, nós não podemos remoer nossas lutas e nós não podemos andar em desespero. Quem tem um Deus como o Deus de Ana, amados, vive olhando para frente, porque sabe que Deus tem o melhor para os seus filhos. Naquele dia, naquele derramar-se na presença de Deus, Ana descobriu que a alegria vem só do Senhor e que a alegria é fruto de um coração que reconhece a bondade de Deus todos os dias. Meu irmão, talvez você não tenha motivos para sorrir. Na verdade, talvez você tenha muitas razões para chorar. Num ano como este, de tantas perdas e de tantos lutos, o Espírito Santo vem falar de alegria. Num ano como este, de tantas dores e de tanto sofrimento para tanta gente, a palavra de Deus vem nos lembrar de que a nossa alegria não vem do mundo, nem das pessoas, nem das circunstâncias ao nosso redor, mas a nossa alegria vem do Senhor. Se alegre em Deus, tenha um coração grato ao Senhor pela bondade de Deus na sua vida. A alegria vem do Senhor, a alegria vem de um coração que reconhece a bondade de Deus nas mínimas coisas. Então, nesta noite, olhe para Deus e busque nele a alegria de viver. Nesta noite, olhe para Deus e busque nele forças para enfrentar as adversidades deste tempo. Faça como Ana.
Entre na presença do Senhor, crendo que o Senhor acolhe o necessitado e levanta aquele que está abatido. Faça como Ana, entre na presença de Deus, busque a presença santa do Senhor e entenda que a presença de Deus é suficiente para alegrar o meu coração, para alegrar o seu coração, para nos tornar pessoas gratas pela bondade dEle nas nossas vidas a cada dia. Creia no Senhor, creia que a alegria vem do Senhor, busque no Senhor. Quer orar comigo agora? Vamos juntos orar ao nosso Deus. Bondoso Deus, querido Pai, muito obrigado pela Tua palavra que é sempre especial e é sempre maravilhosa. E sempre vem ao encontro da necessidade do nosso coração, Pai. Obrigado, Deus, porque em tempos de pandemia, em tempos de tanto choro, ó Deus, em tempos de tantos lutos, ó Deus amado, o Senhor traz ao nosso coração uma palavra de esperança, uma palavra de alegria, ó Pai. Ajuda-nos, ó Deus, a ter a mesma experiência que Ana teve com o Senhor, ó Pai. Uma experiência que nos faça descobrir o quão bom é o Senhor, o quão bondoso é o Senhor, ó Pai. E que nos faça enxergar, ó Deus, que a verdadeira alegria, que a verdadeira felicidade, Pai, não está nas coisas, não está naquilo que está acontecendo à nossa volta. A verdadeira alegria vem do Senhor, ó Pai. Abra agora o nosso entendimento, abra o entendimento do meu irmão, da minha irmã, abra o entendimento do meu amigo, da minha amiga, daquele e daquela que está assistindo esta mensagem, em nome de Jesus. Abra o nosso entendimento para que possamos enxergar aquilo que Ana enxergou, ó Pai, um Deus de alegria e um Deus que merece toda a nossa adoração. Fala conosco nesta noite, Pai. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. E que o amor de Deus, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo nos alcance sempre. Amém, amém e amém. Mesmo que eu me encontre em meio ao frio, mesmo que eu vá correndo sem direção, mesmo que eu me canse de lutar ou esperar algo acontecer. Tá, aí você corta. Mesmo que eu me encontre em meio ao frio, mesmo que eu vá correndo sem direção, mesmo que eu me canse de lutar ou esperar algo acontecer, mesmo que eu me encontre em meio ao caos, eu sei que tu continua sendo Deus. Eu sei que posso sempre andar com Ele. Eu sei que o seu amor é duradouro e é para sempre. Eu sei que o seu amor é pra mim. Tem tudo a ver com Ele. Com Ele eu sei pra onde eu devo ir. Tem tudo a ver com Ele. A cruz revela seu amor por mim. E mesmo se eu me abalar, o teu amor vai sustentar tudo que há em mim. Tudo que há em mim. Tem tudo a ver com Ele. Com Ele eu sei pra onde eu devo ir. Tem tudo a ver com Ele. A cruz revela seu amor por mim. E mesmo se eu me abalar,
o teu amor vai sustentar tudo que há em mim, tudo que há em mim. Ainda que os montes se movam, ainda que as colinas sumam, o teu amor por mim permanecerá, teu amor por mim permanecerá. Ainda que os montes se movam, ainda que as colinas sumam, o teu amor por mim permanecerá, teu amor por mim permanecerá. Ainda que as colinas movam, ainda que as colinas sumam, o teu amor por mim permanecerá. Tem tudo a ver com Ele eu sei pra onde eu devo ir. Tem tudo a ver com Ele. A cruz revela seu amor por mim, e mesmo se eu me abalar, o teu amor vai sustentar tudo que há em mim, tudo que há em mim.